Bem, pessoal, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença de todos hoje nessa coletiva virtual e presencial. Essa é uma coletiva de imprensa onde nós convidamos os colegas de imprensa para apresentar um estudo da CropLife, encomendado para a Celeris Consultoria sobre pirataria de sementes no Brasil. Eu queria apresentar inicialmente os nossos convidados. Aqui a gente tem o Eduardo Leão, diretor-presidente da CropLife. Eduardo, um bom dia, apenas para os amigos do online poderem identificar você. Bom dia, bom dia, obrigado aí a todos pela participação. Nós temos também o Anderson Galvão, que é CEO da Celeris. Bom dia, Anderson. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem aí. Bom dia, Catarina Pires, diretora de Biotecnologia e Germoplasma da CropLife Brasil. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês que estão nos assistindo também. Vai ser uma boa conversa. Obrigado. Vou pedir só a vocês que sempre projetem a voz para que a gente tenha aqui uma câmera e uma captura de som multidirecional, então sempre projetar mais a voz para que ela possa capturar e os amigos de casa possam ouvir da melhor forma. Essa coletiva de imprensa, apenas para já dar um encaminhamento, ela trata de toda a ilegalidade do comércio, mas mais em específico do comércio ilegal de sementes no Brasil. Vai tratar muito de propriedade intelectual, de inovação envolvida nas sementes, mas também de produtividade de sementes de soja e das ilegalidades envolvidas nesse comércio, nesse setor. Eu queria explicar um pouco do roteiro, rapidamente, da coletiva. Primeiro, nós vamos ter uma apresentação dos porta-vozes. Após, nós vamos ter o espaço para perguntas de vocês. E aí eu vou pedir aos amigos do online que se inscrevam pelo chat com a palavra pergunta no chat. E aí, durante a coletiva, eu vou intercalar uma pergunta dos jornalistas aqui no presencial e dos jornalistas no online. A apresentação completa a gente vai disponibilizar para vocês após a coletiva. O vídeo dessa coletiva vai estar disponível após no site da CropLife, mais tarde. E, nesse momento, eu gostaria de liberar o embargo da síntese. O embargo da síntese está liberado. Certo? Bom, agora eu queria passar a palavra para o Eduardo para iniciar a apresentação. Obrigado. Obrigado a todos. Por qualquer dúvida, eu estou no chat e aqui também presencial. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bem, bom dia a todos aqui presentes, aos que estão online. Pergunto se eu estou sendo bem ouvido. Alguém pode responder online, por favor? Tá, sim. Tá, ok. Obrigado. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa. Como o Paulo comentou, aqui ao meu lado, nós temos a Catarina Pires, que é a minha líder aí no tema, a diretora de Germoplasma e Biotecnologia, aqui na CropLife. Temos o Anderson, que muitos de vocês, se não todos, conhecem já há bastante tempo, uma referência em vários temas relacionados ao agro. E temos aí também toda a nossa equipe aqui conosco hoje, trata desse tema, participando conosco. Bem, eu vou fazer uma pequena introdução. Queria iniciar primeiro falando um pouco da CropLife, para aqueles que não estão tão familiarizados com a nossa entidade. Vai passar? Bem, a CropLife na realidade, ela surge como uma fusão de 5 entidades lá no final de 2019, estamos fazendo aí um pouco mais de 5 anos, então, e basicamente a ideia foi fazer uma fusão dessas 4 áreas, de tecnologias agrícolas, buscando exatamente a sinergia
que elas têm, seja no campo, seja no ambiente institucional. Há muitas sinergias entre elas, são todas utilizadas pelo agricultor buscando aí ganhos de produtividade e outras características, né? Então, nós representamos o setor de germoplasma, que basicamente é o objetivo dessa nossa conversa hoje, mas também a biotecnologia, a área de defensivos químicos e a área de produtos biológicos. Nós temos hoje 53 empresas associadas, né, aqui vocês podem ver, são empresas que vão desde as grandes multinacionais do setor, até mesmo pequenas empresas, empresas nacionais, dessas diversas áreas que eu mencionei. Então, nós temos aí a CropLife, né, como representante dessas quatro áreas, né? Queria dar assim, uma pequena contextualização antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito. Primeiro, obviamente, mencionar, né, não preciso dizer a relevância que as sementes e o melhoramento dessas sementes têm para os ganhos de produtividade da nossa agricultura, né? Obviamente, uma tecnologia fundamental para que os produtores tenham condições de produzir cada vez mais com menos. Então, as sementes entram exatamente nesse contexto, tá? Então, o melhoramento dessas sementes, ele já ocorre já há milhares de anos, né, até de uma forma empírica pelos produtores, quando selecionavam aquelas sementes, né, ou aquelas plantas que tinham as características que mais nos interessavam, seja produtividade, seja questão de resistência a determinadas pragas, doenças, clima. E isso, obviamente, foi ganhando aí cada vez mais tração na medida em que há um domínio maior da engenharia genética, né? Principalmente a partir do século passado, né? Quando, então, começam aí, ter técnicas de melhoramento que fizeram com que a agricultura se tornasse aí um dos setores mais dinâmicos de todas as economias, né? Isso vai exatamente ao encontro, pode passar, Paulo, por favor, dos grandes desafios que nós temos hoje, né? Nós temos, como vocês têm acompanhado, né? Nós temos aí um desafio muito forte relacionado à questão da segurança alimentar, né? Uma população com um potencial de crescimento aí muito forte nos próximos anos, né? Vamos sair de 8 para 10 bilhões nos próximos 25 anos, né? O que vai demandar aí um aumento substancial na oferta de alimentos, rações e também energia, né? Energias renováveis. Tudo isso passa necessariamente pela agricultura e ainda temos ainda o desafio do clima, né? Nós temos que produzir cada vez mais com menos. E nesse ambiente, né, que nós precisamos aí endereçar todos esses desafios, a semente passa aí como, vamos dizer, uma das tecnologias mais relevantes nesse processo. E o que se busca, né, quando se procura um melhoramento das sementes? Então, obviamente, como mencionado aqui já, busca aumento de produtividade, ou seja, produzir mais na mesma área, né, melhoria de qualidade nutricional dos alimentos, teor de vitamina, proteína, fibras mais resistentes, uma mudança na arquitetura da planta, né, a altura, formato das folhas mais adequados para que você obtenha esses objetivos, precocidade, né, isso se vê muito claramente no caso específico da cultura que nós vamos tratar hoje na soja, né, que a precocidade permitiu que a gente passasse a ter 2 safras, né, de plantio, né, no mesmo ano, uniformidade das plantas, longevidade da lavoura, obtenção de variedades que favoreçam a colheita mecanizada, isso é muito evidente, né, no caso do algodão e da cana, resistências a adversidades ambientais e variedades adaptadas a regiões não naturais. E, novamente, faço referência à cultura que nós vamos tratar hoje, a soja, né, que é um caso bastante evidente, né, e
a gente tem como um grande exemplo, né, do melhoramento genético. Nós tínhamos aí na década de 60 a soja praticamente só produzida no Rio Grande do Sul, certo, Anderson? Onde, enfim, as variedades, o clima era adequado, né, para essa cultura, e por meio de melhoramento genético, principalmente naquele momento, vamos dizer, por um esforço da Embrapa, nós hoje produzimos aí soja do Rio Grande do Sul até o Maranhão, né? Vocês têm acompanhado, então, essa evolução super importante que o melhoramento genético permitiu a essa cultura. Temos também possibilidade de maior resistências a doenças, resistências a pragas, enfim, todas essas características que são relevantes aí para o aumento da nossa oferta de alimentos, né? Bom, só para dar mais uma informação relevante, né? É importante mencionar que isso demanda um esforço bastante elevado, seja das instituições de pesquisa, seja das empresas, né, para desenvolver uma nova cultivar da soja, né? Ela pode levar até 10 anos a ser desenvolvida. E, por outro lado, se espera aí um ciclo de vida médio na ordem de 4 a 5 anos, né? Então, ou seja, muito rapidamente é preciso continuar essa inovação, buscar novas variedades que possam cada vez superar as anteriores em todas aquelas características já apresentadas, né? Nós vamos aqui apresentar rapidamente a cadeia produtiva das sementes, né? Isso é do que nós vamos tratar no estudo que vai ser apresentado aqui pelo Anderson, finalizado pela Catarina, né? Então, nós iniciamos, né, no processo de pesquisa, né, as instituições de pesquisa, cada vez mais as empresas também, de uma maneira muito ativa, né? Seja desenvolvendo técnicas de melhoramento de germoplasma, de biotecnologia, edição gênica, diversas outras formas de técnicas de melhoramento. A partir daí, isso nós chamamos de obtentores, né? A partir daí, essas sementes são multiplicadas e comercializadas nos inteiros, né? Que também se utilizam nos canais de distribuição das revendas e cooperativas e outras distribuidoras, e finalmente chega ao produtor. Então, essa é a cadeia produtiva da semente, que vai ser objeto de análise bastante atenta aí, por parte do nosso estudo. E, por fim, e para concluir, bom, eu tenho ainda mais um slide, só é importante mencionar a evolução que nós tivemos na produção e na área produzida de soja nesse período, e a gente pode ver aí que boa parte desse crescimento, né, da produção se deu basicamente em cima de produtividade, né, na medida em que houve uma expansão importante, sim, da área, né, como eu mencionei, ela sai do Rio Grande do Sul e conquista no nosso centro-oeste até a região norte do país, mas o grande elemento que fez essa oferta subir substancialmente foi a produtividade, né, e a semente, obviamente, tem um papel aí extremamente relevante nesse processo, né? Para vocês terem uma ideia, nós considerarmos a taxa anual de crescimento de produtividade nesse período, desde o início desse século, né? Desde o ano 2000, nós estamos falando de um ganho de produtividade da ordem de quase 2,5% ao ano. Quer dizer, é uma taxa de crescimento que dificilmente você vai ver em qualquer outro setor da economia, crescer durante 25 anos a uma taxa média de crescimento de 2,5% a cada ano, né? E aí, por fim, concluindo já a minha apresentação, antes de passar para o Anderson, eu queria trazer para vocês 2 números que eu queria sugerir que ficassem na mente de todos aqui ao longo de toda a nossa conversa, né? O nosso trabalho vai focar exatamente na questão da pirataria, né, da semente pirata, e que hoje é responsável por 2 números muito relevantes. Primeiro, segundo o estudo feito pela Celes, nós estamos falando de um prejuízo de quase 10 bilhões de reais para o setor. 10 bilhões de reais somente por conta do uso de sementes piratas aqui no país. E o que isso representa hoje, nossa estimativa,
do ponto de vista de área que está sendo utilizada esse tipo de prática. Nós estamos falando de 11% do mercado nacional de soja. Ou seja, nós estamos falando uma área equivalente ao maior produtor de soja no Brasil hoje, que é a área, desculpe, um dos maiores produtores de soja no Brasil, que é o Mato Grosso do Sul. Né? Então, nós temos esses dois grandes números, que eu queria sugerir que a gente não perdesse de vista, mas, ao longo da nossa conversa, queremos trazer diversos outros impactos negativos que essa prática traz para a agricultura, para a sociedade e para o governo de uma maneira geral. Então, dito isso, passo a palavra agora para o Anderson, certo? Obrigado, Isso, né? obrigado, Eduardo. Anderson, vamos lá. De novo, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Fazendo a conexão aqui com o que o Eduardo acabou de falar, a gente pode olhar pelos últimos 25 anos e falar o seguinte: a história da soja no Brasil é um sucesso inegável. A gente sai de uma área plantada de praticamente 14 milhões de hectares lá em 2000, 2001 e colhe nesse ano alguma coisa perto de 47 milhões de hectares. Um crescimento não só de área, mas de produção e produtividade. Quando a gente fala do crescimento da área, e também reforçando o que o Eduardo falou, a gente teve esse crescimento nesses 25 anos muito em áreas que até poucos anos atrás eram chamadas de marginais ou mesmo impróprias para a agricultura. Ou seja, pesquisa, desenvolvimento e investimento pesado em capital permitiram que um agricultor plantasse em regiões, por exemplo, Cocos na Bahia, São Desidério, Santana do Araguaia, no Pará, regiões que 20, 30 anos atrás eram tidas como impróprias para a agricultura. Então a gente falou, estamos tudo bem, não precisamos preocupar com nada, estamos bem sucedidos. Porém, quando a gente vê esse crescimento dos 25 anos e a gente olha que boa parte desse crescimento foi sustentado em cima de ganhos de tecnologia na produção de sementes, por quê? Não adianta fertilizante, não adianta defensivo, não adianta produtos de nutrição biológica se você não tiver a planta para alimentar ou cuidar. Então, daí a relevância que a gente dá para o tema da semente. E quando a gente olha, então, nesse período de 25 anos, e ainda praticamente 1/3 da área plantada com soja no Brasil é cultivada com semente não certificada. E aqui definindo o que é a semente não certificada. Semente não certificada, conceitualmente, que é contexto aqui do estudo, é aquela semente que ou ela não é a semente salva legal, porque o agricultor tem o direito previsto pela Lei de Proteção de Cultivares de reservar a semente para seu uso próprio na sua propriedade, ou seja, tudo aquilo que não é a salva legal, a gente considera como não certificada pirata. A semente que o agricultor salvou, mas não documentou, a semente que empresários e outros elementos aí na cadeia produtiva comercializam como semente sem o devido trato legal, tecnológico e de proteção das tecnologias. Então, isso é aquilo que a gente entende como semente pirata. Quando eu olho, então, dos 33% que é de semente não certificado, eu tenho, então, os 11% da semente que a gente trata ela como pirata. Para efeitos de cálculo de impactos econômicos e financeiros do negócio, a gente está focando aqui essencialmente na semente pirata, ou seja, aquela semente que não foi, de uma forma ou de outra, regularizada dentro daquilo que é previsto, né, no marco regulatório brasileiro. O que chama atenção, pode permanecer no slide anterior, por favor. O que chama atenção nesse gráfico aqui, principalmente nessas linhas aqui de baixo, é que, principalmente a partir de 2016, a gente volta a observar uma aceleração do crescimento da semente não certificada. E quais os elementos que a gente vê por trás disso aí? Primeiro, uma dificuldade de controle e fiscalização, e daí os esforços da CropLife, junto com as entidades e instituições de pesquisa, de trazer luz e atenção para a importância de monitorar e controlar que agricultores e outros elementos da cadeia produtiva não comercializem ou não produzam essas sementes ilegais. O outro elemento é que a gente, historicamente, tem que o Rio Grande do Sul e talvez parte de Santa Catarina, que por questões climáticas são regiões que facilitam ou favorecem o processo da produção da semente salva, incluindo a semente salva legal,
porém que a gente começa a observar a partir da primeira metade de 2010, 2015 em diante, é que a semente não certificada, ela também começa a crescer em estados que até poucos anos atrás tinha nenhuma ou quase nenhuma utilização de semente não certificada. Não por acaso, por exemplo, Piauí, que é uma região seca, ou de menor regime hídrico, altas temperaturas, que em tese dificulta a produção da semente não certificada, ainda assim, nos últimos anos, o Piauí e algumas regiões da Bahia passaram a ser relevantes polos de produção da semente não certificada, inclusive a semente pirata. Agora, sim, o próximo, por favor. E por que motivo esse crescimento em outras regiões? Acho que alguns elementos. O primeiro deles é uma busca do agricultor de navegar essas brechas do sistema, né? Então, o agricultor e outros empresários enxergam nas brechas que o sistema hoje permite para buscar formas de monetizar e capitalizar nesse crescimento da área plantada com soja, né? Então, voltando à contextualização que eu fiz no começo aqui, quando eu tenho aqui esse esquema, qual é a essência e qual é o racional metodológico para a gente chegar nos números? Primeiro, a área plantada de soja. Tecnicamente falando, eu sei que para plantar 1 hectare de soja eu preciso de X quilos de semente, o que me dá uma demanda teórica total de Y milhões de sacas de semente. Quando eu pego aquilo que os produtores de certificado reportam, inclusive ao próprio MAPRA, o que foi comercializado num dado ano, a diferença entre o que foi legalmente comercializado e o que foi teoricamente demandado implica no uso da semente não certificada. E aí, mais uma vez, aí eu cruzo com dados do próprio mapa do anexo 33, então eu tenho legalmente registrado o que os agricultores, de forma voluntária, foram lá e se declararam, eu salvei X hectares para a minha produção de semente. Então, esse Anderson, perdão, só pedir para projetar um pouco mais a voz. Perfeito. Então, esse é o racional que a gente usou para chegar por diferença naquilo que a gente entende como semente pirata ou semente ilegal. E aí, então, a gente chega a números bastante expressivos, como eu comentei. Piauí, há 5, 10 anos atrás, praticamente não tinha semente pirata, hoje tem 20% da área cultivada com sementes piratas. Pará, 20%, e, claro, destaca muita atenção no caso do Rio Grande do Sul, onde praticamente 30% da área cultivada é cultivada historicamente com sementes piratas, né? O próximo slide, por favor. Mais um. Então, o que a gente calculou usando os indicadores, as entrevistas que nós fizemos com a academia, com pesquisas, com empresas de assistência técnica? A cada 1 ponto percentual de semente pirata ou não certificada que volta para o mercado legal, a gente entende que isso agrega valor na ordem de alguma coisa como 340 milhões de reais, com base nos números da safra 23, que foi quando esse estudo foi feito. Quando eu pego, 340 milhões de reais, aonde esse dinheiro vai capitalizando nessa cadeia produtiva? Parte desse recurso fica no desenvolvedor de biotecnologia, no detentor da genética vegetal. Parte desse capital ou desse faturamento fica predominantemente na empresa multiplicadora de semente, que é quem efetivamente tem capilaridade no acesso a esse mercado. Lembra-se, o Eduardo comentou, a gente produz e planta soja no Rio Grande do Sul, no Maranhão, em Roraima, em Rondônia, em São Paulo. Então, sem esse sistema de multiplicadores de semente sólido, robusto, tecnológico e bem estabelecido, você não consegue ter capilaridade de produzir e fornecer semente para todo o Brasil. Então, é este o segmento, essa cadeia, que em tese mais se beneficia. Por outro lado, também é o segmento que mais se expõe a riscos e desafios de produção para cada ponto percentual de semente pirata que é reincorporado ao sistema legal, ou seja, praticamente perto de 180 milhões de reais. E, obviamente, isso é faturamento e ele vai cascateando como salários, outros custos, investimentos e assim por diante. O próximo, por favor. Fazendo todos esses cálculos, então, quando o Eduardo comenta lá atrás que praticamente 10 bilhões de reais por ano deixa de ser faturado no setor por conta desses 11% de semente pirata que é comercializado ainda no Brasil, como é que a gente vê isso? Alguma coisa como 4 bilhões de reais
é faturamento que deixa de ser incorporado nas indústrias que estão antes da porteira da fazenda, o distribuidor, a empresa de desenvolvimento de genética, o multiplicador de semente, a empresa de biotecnologia. Alguma coisa como 2,5 bilhões de reais dentro da fazenda. Por quê? Por perda de produtividade, por maior custo de controle de plantas daninhas, doenças e pragas, e também alguma coisa perto de 1,2 bi de reais na produção de farelo e óleo, e também 1,5 bi de reais na exportação de soja, que o Brasil também é um maior exportador de soja em grãos do mundo. Esses 4 elementos me somam os praticamente 10 bilhões de reais, com base nos números da safra 23, que o Brasil deixa de faturar. E esse faturamento, obviamente, ele se traduz em salários que são pagos a funcionários, em impostos que deixam de ser recolhidos no nível estadual, mas também no nível federal, e a própria geração de renda. Então, essa é a importância e a relevância que a CropLife abraça em quantificar, porque até então existia muita discussão, sabia-se que tinha, mas nenhuma entidade ainda tinha parado para dedicar energia e tempo para quantificar quanto que se deixa de perder. E aqui, de novo, a conexão com o começo da conversa. Ah, mas a soja cresceu muito nos últimos 25 anos. Sim, crescemos. Crescemos assim, de pesquisa, de desenvolvimento e de investimentos. Mas poderíamos e precisamos continuar crescendo. Então, próximo, por favor. Muito bem. E aí, outro ponto relevante que não é monetário, pelo menos num primeiro momento, mas ele se torna monetário no segundo momento, é que, como a gente falou aqui, produzir soja nas mais diferentes regiões do Brasil, desde Pelotas, que está no nível do mar, no Rio Grande do Sul, até Luiz Eduardo Magalhães, que está praticamente no semiárido, você tem uma série de desafios climáticos, de solo e de sistema de produção. E quando a gente pega esses dados aqui, que é um misto de dados do Ministério da Agricultura e da Embrapa de empresas, a gente vê que, coincidentemente, nos estados ou na região que tem a maior adoção de semente não certificada, incluindo a semente pirata, é que a gente vê uma pressão muito grande de plantas daninhas resistentes, porque parte disso vem da própria contaminação da semente, que não participou ou que não teve os seus devidos processos industriais no sentido de evitar esse tipo de contaminação. Então, isso pode até não ser um problema de curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo isso gera aumento de custo, perda de eficiência e, claro, problemas fitossanitários nas lavouras. Mais um, por favor. E aí vem a pergunta, né? Por que então que o agricultor continua usando semente salva? Primeiro, por questões culturais, isso é muito clássico, principalmente no sul do Brasil, em particular no Rio Grande do Sul. Ah, meu avô sempre salvou, a gente tem a semente crioula aqui na propriedade, e isso a lei garante a esse agricultor o direito de salvar. Mas muitas vezes o agricultor salva ou compra semente pirata por questões de conveniência de curto prazo. Ah, encontrei uma semente mais barata, encontrei uma semente que eventualmente está com uma qualidade minimamente satisfatória. Porém, o que a gente tem observado é que a indústria do sementeiro e a indústria do obtentor de genética, ao longo desses 25 anos, ele veio investindo em melhoria, tanto que a produtividade de soja trazendo em números absolutos, ela cresce como alguma coisa entre 1,5 e 2 sacos de soja por hectare ano. Então, muitos agricultores ainda compram sementes piratas, olhando primeiro numa visão de curtíssimo prazo. Ah, eu consigo uma semente um pouco mais barata. Obviamente, essa semente ela é mais barata, porque ela não teve todos os custos envolvidos no processo, sejam eles custos de produção ou custos regulatórios, de registro e tudo mais, mas ainda assim é um tema que chama atenção. Porém, o que a gente vê que muitas vezes, até num dado de um estudo que a Embrapa fez em 2018, que esse agricultor, no final, ele está perdendo o potencial de produtividade ao usar uma semente que, no curtíssimo prazo, ela é mais barata, porém, no médio e no longo prazo, ela entrega menor resultado econômico para ele. Mais um, por favor. Especificamente no caso do Rio Grande do Sul, também base e dados desse estudo feito pela Embrapa lá em 2018. Quando a gente pega o dano ou as perdas diretas que o uso dessa semente traz para esse agricultor, a barra verde clara mostra claramente que, no caso da semente salva, e no caso aqui da salva e pirata, tudo no mesmo ponto, sistematicamente, o produtor que usa a semente salva, ele tem perdas de qualidade no seu produto.
E também tem aí no gráfico anterior, que é o chamado dano mecânico. O que é dano mecânico? Um dos elementos mais importantes, quando eu sou produtor de semente de soja, é me certificar que a qualidade física desse grão de semente que será plantado no ano seguinte, ele não tenha dano mecânico. Por quê? Dano mecânico são pequenas rachaduras na estrutura física da semente, que, através dessas rachaduras, entra água, fungos e outras doenças que comprometem o potencial produtivo. E aí, quando eu olho esse dado da Embrapa de 2018, sistematicamente, a semente produzida na própria propriedade, seja ela salva ou ilegal, ela tem danos mecânicos muito maiores. E a implicação disso é comprometer o potencial produtivo na safra subsequente. Não por acaso, quando eu comparo os níveis de produtividade média do Rio Grande do Sul, mesmo tendo melhorado nos últimos anos, sistematicamente a produtividade média do produtor gaúcho é mais baixa do que o Mato Grosso, que Goiás, Minas, que Bahia e outros estados. Como que esse agricultor, então, ele sobrevive? A facilidade dele é que ele está mais próximo do porto e, consequentemente, o que ele perde em produtividade, ele está ganhando em preço pela proximidade do porto de Rio Grande, do porto de Paranaguá. Mas, evidentemente, aqui a gente tem uma evidência, por conta desse estudo, por conta desse levantamento da Embrapa, que a semente salva, ela tem qualidade muito pior que a semente certificada. Mais um, por favor. E aqui, passando então para a Catarina, acho que esse é o principal ponto de conclusão. O agricultor, muitas vezes, olhando objetivos de curtíssimo prazo, ele está penalizando todo um sistema produtivo que, ao longo desses 25 anos, sustentou esse crescimento. E, pelo cálculo, a gente chegou, então, nesse base 2023, nessa perda de faturamento da ordem de 10 bilhões de reais. E, como a Catarina fala agora, isso se desdobra em outros segmentos. Acho que esse slide, ele é um resumo do que foi apresentado até aqui, com esse destaque, né, do potencial de aumento de receita que o setor tem, se a gente conseguir superar esse desafio da pirataria. Então, esse número que me impactou muito quando eu tive acesso ao resultado do estudo feito pelo Anderson e pela Celeris, esses 10 bi, onde é que estariam esses 10 bi? Eles estão divididos aí, né, esse potencial de incremento de receita. Nós estamos falando, em primeiro lugar, da indústria de semente, que deixa de faturar esse valor por conta desse desafio da semente pirata. Nós estamos falando do próprio agricultor, da agroindústria e de exportações. E isso é um ciclo virtuoso. Então, este setor gera empregos. Nós estamos falando de mais de 1.500 empregos que deixam de ser criados todo ano por conta da pirataria. Nós estamos falando também de um investimento potencial adicional de mais de 90 milhões em pesquisa e desenvolvimento de genética de sementes. Um valor também que deixa, né, de ser investido por conta da pirataria, que desestimula esse setor que traz tanta inovação. E, por fim, um dado muito impactante do ponto de vista de Estado, nós estamos falando de mais de 93 milhões que deixam de ser arrecadados em tributos. Então, você imagina o potencial que a gente tem de trazer esse setor informal e legal. Se a gente traz a formalidade para esse setor, nós estamos falando também de formalidade tributária, né? De tributos que passariam a ser arrecadados. E, além disso, esse ciclo todo gera alimentos mais baratos, combustível. A soja tem um papel importante na produção de biocombustível. Então, nós estamos falando, no fim do dia, também de um impacto em custo de alimento e biocombustível. Então, esses 10 bi, eles são gatilho para que esse ciclo, né, ele gire com mais fluidez e gerando um impacto mais positivo para toda a sociedade. Acho que esse é um dos principais números que a gente destaca desse estudo. Vocês vão receber o material detalhado, a quebra desses números, né, que eu acho que faz todo sentido a gente trazer luz para o tamanho desse problema. Nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando da soja, que tem um impacto econômico extremamente relevante, mas esse mesmo problema acontece em outras culturas também. Então, imagina se a gente consegue superar esse problema da pirataria, o impacto positivo que teríamos para
produtores, para a indústria, para governo também, já que a gente está vendo aí o potencial de recolhimento de tributos. E, por fim, estamos vendo aí o que a gente pode fazer para reverter esse cenário. Então, hoje, o que a gente está fazendo aqui já é um passo nesse sentido. Nós estamos trazendo luz para o tamanho do problema e o impacto que esse problema gera para toda uma cadeia produtiva, incluindo Estado, né? Acho que a primeira coisa, além de trazer luz, é trazer conhecimento para essa cadeia, né? Então, aqui vocês estão vendo campanha de boas práticas, é um movimento disparado pela CropLife esse ano, que traz informações sobre boas práticas em diversos setores representados pela CropLife, mas especialmente sobre este tema. Qual que é a importância do uso da semente certificada? E quais são os riscos, como o Anderson destacou aqui, do uso da semente pirata, né? Como é que o risco da potencial falta de qualidade na semente pirata pode acabar impactando o resultado econômico do produtor e a produtividade. Então, esse passo da comunicação, levar informação para o agricultor, isso é um movimento que a CropLife está fazendo, em parceria com outras entidades também. Desculpa, Catarina, só um disclaimer, a maior apreensão da história, e a Catarina vai comentar depois, é 1,4 mil toneladas, tá? Saiu um pequeno erro ali, é 1,4 mil toneladas. Obrigada, Paulo. Então, esse movimento de comunicação, falar da importância da semente certificada, do risco que está embutido aí na semente pirata, é algo que a gente está endereçando. Além disso, fortalecer o canal de denúncia, né? O Ministério tem um canal de denúncias, mas a CropLife tem um canal de denúncias também, para receber informações sobre casos de pirataria, aonde está acontecendo essa pirataria. Então, a gente tem um tratamento judicial, inclusive, por trás desse canal de denúncias. E acho que cabe falar também do que a gente está fazendo no ambiente institucional. Então, esse é um movimento também que a CropLife, junto com outras entidades do setor, é uma coalizão de esforços aqui, que a gente está endereçando no ambiente institucional, para que a gente possa ter um incremento de fiscalização. A gente viu os dados aqui, o Anderson destacou, especialmente a partir de 2016, a gente vê um aumento da semente salva, a gente precisa ver também, acompanhando esse aumento, a intensificação da fiscalização. Então, isso é algo que a gente tem feito com o apoio de outros parceiros do setor, junto ao ente público, né, aos órgãos públicos, demandando uma maior fiscalização para combater esse problema. Além disso, né, essa atuação institucional da CropLife, ela não acontece só no âmbito federal, mas também estadual. A gente tem a oportunidade aqui, inclusive, de ajudar a que estados se instrumentalizem melhor para combater o problema localmente. Então, isso é algo que a gente também está endereçando. E, obviamente, olhar para o marco regulatório, olhar para a legislação que rege o setor e entender quais são as possibilidades que a gente tem de eventual mudança nesse marco regulatório para endereçar esse problema. Então, são frentes de trabalho que CropLife, parceiros, estamos, né, liderando, e a gente espera que com essa somatória de esforços e com essas ações, a gente consiga ver um retrato melhor daqui a uns anos. Então, minha expectativa é que a gente possa voltar a fazer uma coletiva, quem sabe daqui a 3, 5 anos, para olhar a estimativa de pirataria e que a gente tenha um cenário bem diferente, né? Já com a superação desse problema. Eu acho que é isso. Tem mais algum slide, Paulo? Oi? Tem mais algum slide? Perdão. Eu acho que com isso a gente conclui essa apresentação. Queria agradecer muitíssimo ao Anderson, à equipe da Celeris, que junto conosco se dedicou a dar um mergulho nesse tema, né, e poder trazer números. Esse é um tema antigo, o setor fala disso há muito tempo, mas a gente sentia a necessidade aí
de termos os números por trás desse impacto da pirataria. E acho que agora a gente abre aqui um momento de conversa, Coletivo. né? De coletiva. Paulo. Obrigado, Catarina. Obrigado, Anderson. Obrigado, Eduardo. Bom, nesse momento a gente passa para a coletiva. Posso só, Gabi, iniciar com uma pergunta do online? Depois Claro. eu passo para você. Eu tenho uma pergunta aqui da Aline, do AgroLink. Você quer fazer essa pergunta, Aline, ou quer que eu faça por aqui? Tá, ok, posso fazer. Bom, a Aline Bernadette, do AgroLink, do Rio Grande do Sul, ela pede um impacto estimado de 10 bilhões ao ano. A pirataria de sementes de soja se tornou uma questão econômica. Como essa realidade influencia a competitividade do Brasil no mercado global de commodities? Aí eu convido Eduardo e Anderson a discorrerem a respeito. Bom, acho que, obrigado, Aline. Super importante a pergunta. O tema dessa perda de 10 bilhões de reais, ela traz uma armadilha muito grande para a gente. A indústria da soja, a indústria do milho, ela é tão grande, você pode, no primeiro momento, achar que esse número é pequeno dentro do total, mas ele não é, e não é no que sentido. O principal elemento aqui é um tema de risco. Por quê? Por exemplo, recentemente, no ano passado, houveram carregamentos de soja brasileira que foram recusados na China, porque esse carregamento estava contaminado com sementes de plantas daninhas. Então, esse é um tipo de risco que a gente está incorrendo, e o Brasil é o maior exportador global de soja, e a China, não por acaso, é o maior cliente do Brasil, com um pouco mais de 70% que é a soja que o Brasil exporta. Então, esse é um exemplo dos riscos muito maiores do que os 10 bilhões de reais que a gente deixa de faturar no setor, e esse faturamento ele é essencialmente dentro do país. Então, a gente não pode se deixar iludir que o valor é proporcionalmente pequeno ante ao total do que é a indústria da soja, mas o risco institucional, o risco de reputação e o risco econômico que a semente pirata insere no sistema, ele não é desprezível. Anderson, acho que vale destacar aqui o risco à inovação. Se eu tenho um aumento da pirataria, por outro lado, eu tenho um desestímulo ao investimento em pesquisa e desenvolvimento para gerar uma genética que enderece desafios climáticos, de pragas, de doenças, né? Então, eu acho que esse risco também, ele impacta a nossa competitividade, porque o agricultor vai continuar enfrentando esses desafios, sejam climáticos, sejam eles de doenças e pragas, e o que a gente espera é que a gente tenha uma indústria com agilidade suficiente, instigada e incentivada a desenvolver soluções para esses desafios. Mas se eu tenho esse problema crescendo, eu começo a impactar esse estímulo a esse ambiente de inovação e corro o risco de, no futuro, não ter essa agilidade na apresentação de soluções de genética para endereçar esses problemas. Sem dúvida alguma. Obrigado, Aline, pela pergunta. Gabi, por favor. Sou Gabriela Vaz, da Globo Rural e Globo Econômico. Eu queria fazer uma pergunta, aprofundando um pouco daquilo que eu já perguntei no meio da sua apresentação, Anderson, sobre um pouco da motivação também do produtor, né? Você mencionou aspectos culturais da ampliação da área, mas eu também queria saber se é um pouco ligado ao aumento de custo de produção, se está ligado a outros aspectos que possam ter passado um pouco na apresentação, e também se esse movimento é observado em outros tipos de cultura, para além da soja, se isso acontece em outros tipos de cultura. O primeiro ponto da pergunta, sim, o tema de custo de produção, isso ficou muito claro na safra 23, 24, porque a gente teve um período de margens elevadas do 20, 21 e 22. No 23 a gente teve uma mudança de ciclo de commodities e a margem, não só do agricultor, mas ao longo de toda a cadeia, insumos, distribuição e processamento, caiu bastante. Então, nesta queda de margem do 23, 24 em relação aos anos anteriores, o agricultor foi atrás de estratégias de reduzir custo e tudo mais. E aí que eu comentei aqui na fala que isso é um incentivo de curto prazo.
Eu compro uma semente pirata, mais barata, mas eu estou sacrificando meu potencial produtivo do próximo ano. Então, eu resolvo o problema de curtíssimo prazo, mas eu jogo minha bola para o ano seguinte. Então, o tema de custos, a gente vê, a gente calculou isso no estudo, ele soluciona o curtíssimo prazo, mas cria um problema para o médio e longo prazo. E o outro tema, pensando em outras culturas, tem uma questão agronômica, né? Por exemplo, a semente de milho, que a gente está plantando híbrido, o agricultor não consegue, ou ele não é incentivado a salvar uma semente de híbrido, porque no ano seguinte, a semente híbrida, pela característica agronômica da semente, ela não vai produzir nem perto do que ela produziu no ano anterior. Porém, nas culturas que são variedades, soja, milho, arroz, perdão, soja, feijão, arroz, trigo, essas culturas, elas sofrem também muito com a semente pirata. No nosso estudo, a gente endereçou apenas o tema da cultura da soja. Mas se eu pegar, por exemplo, arroz e feijão, que são elementos base da alimentação cultural no Brasil, a semente pirata nestas duas culturas é um grande problema. Não foi endereçado nesse estudo, mas é algo que está no nosso radar. E lembrando, a Catarina pontua lá no slide dela o último link, que é o tema do preço do alimento. Arroz e feijão, numa época de inflação que pressiona não só o Brasil, mas o mundo inteiro, então a pressão de inflação do alimento, pensando na cesta básica brasileira, onde arroz e feijão é algo relevante, seria menor se nestas duas culturas também o uso da semente pirata fosse menor do que ele efetivamente é. Eu queria, antes de passar a próxima pergunta, Romualdo, tem uma pergunta do online aqui, em seguida eu passo para você. Apresentar aqui também outros colaboradores, membros aqui da Crop Life, que também participam e estão à disposição para perguntas. Eu tenho aqui o Nilton Mendes, que é gerente de combate a produtos ilegais na Crop Life. Eu tenho aqui o Renato Gomides, que é gerente executivo na Crop Life. Tenho também a Maria Luísa Silveira, que é advogada e participa do grupo de trabalho de soja e também do comitê de propriedade intelectual da Crop Life. E eu tenho a Cláudia Quaglierini, que ela é gerente de boas práticas e sustentabilidade na Crop Life. Vou passar agora a pergunta para o online. Perdão. Dani também está ali. Ó. Dani, perdão, gerente de assuntos regulatórios da Câmara de Biotecnologia e Germoplasma. Perdão, Dani. Você filtrou dos jornalistas. Ela está ali no meio dos jornalistas. Vandré Dubiela, do Rural News de Cascavel. Você quer que eu faça essa pergunta ou você gostaria de fazer? Bom, André, vou tocar por aqui. Obrigado. Como isso vem sendo tratado na esfera governamental? Existe a possibilidade de fortalecer um marco regulatório com penalizações a quem continuar com essa prática ilegal no campo? Acho que Catarina e até, quem sabe, a Maria Luísa pode contribuir também. Sim, a gente está, enfim, esse diálogo institucional ele está acontecendo. Especialmente com o Ministério da Agricultura, ou seja, no âmbito federal, mas também no âmbito estadual. A gente tem algumas possibilidades aqui. Uma, eu acho que essa é a mais urgente, imediata, que é a intensificação da fiscalização no campo, né, para combater o problema que já está instaurado e usar os mecanismos que o Ministério já tem para combater. A gente tem a via judicial, que é uma via importante também nesse ambiente institucional, uma via que a gente vem utilizando bastante para combater e punir a pirataria. E sim, há oportunidades da gente olhar para o marco regulatório e fortalecer não só penalidades, mas mecanismos para tornar esse processo de pirataria cada vez mais difícil ou inviável. No fim do dia, a gente quer desestimular, né, que esse processo de pirataria aconteça. Então, a gente está conversando com o governo sobre quais seriam essas oportunidades. É um marco regulatório bastante extenso, a legislação de sementes é uma legislação extensa, a legislação de cultivares também, de proteção de cultivares, mas a gente está olhando para todo esse arcabouço de marco regulatório,
buscando quais seriam as oportunidades para a gente ter um ambiente institucional com maior segurança jurídica, né? Para o obtentor, o desenvolvedor de genética, e que seja um ambiente também que desestimule a pirataria. Maria Luísa gostaria de projetar? A Cata, acho que foi brilhante na exposição dela, é até difícil complementá-la. Acho que eu posso falar mais do trabalho que a gente faz, que é o judicial mesmo, né? Então, a gente se baseia na LPC, na Lei de Proteção de Cultivares, perdão, o pessoal está falando um pouco baixo, vou tentar aumentar aqui. A gente se baseia, então, na LPC para entrar com essas ações, mas essas ações estão na área civil, né? Então, a gente pega bastante a parte de propriedade intelectual mesmo, porque, no final das contas, pessoal, tem vários temas que são afetos às sementes, né? Mas a parte de cultivar específico é propriedade intelectual, e às vezes a gente também esquece esse ponto, né? Que tem uma parte aí de proteção à inovação, que a Casa muito bem colocou, que é importante para o nosso país. Então, a gente atua judicialmente bem nesse ponto, e a gente tem tido decisões muito, muito boas aí quanto ao enforcement desses direitos, né? E aí, nessa linha, como que vocês identificam, por exemplo, que um produtor rural está fazendo uso de sementes ilegais para conseguir entrar com uma ação contra, por exemplo? Ótima pergunta. A gente tem um processo, então a gente recebe as denúncias primeiramente, né? Então, nada melhor que as pessoas do próprio campo, as pessoas que estão lá na ponta, para saber quem está utilizando ou não. A gente recebe essas denúncias. A gente faz, como foi exposto aqui, a gente faz uma apuração, né, desses casos, uma investigação preliminar e ajuiza a ação. Na ação judicial, a gente tem, na maioria desses casos, a realização de perícias, para ver se a genética realmente, né, que tem uma genética protegida naquele material que está sendo utilizado sem autorização. Então, acaba tendo essa perícia para comprovar isso. Tá? Aí, uma atuação importante que a gente tem tido é justamente divulgar esse canal de denúncias, divulgar o que precisa compor uma denúncia, né, para que, de fato, a gente tenha os elementos e os indícios para construir uma ação judicial. Só também complementar esse ponto que a Catarina trouxe, e acho que vou complementar um pouco o escopo da resposta à pergunta que foi feita. Esse é um tema que, obviamente, está sendo discutido com o setor público, né? Obviamente, é um tema de interesse forte do setor público, mas também é um interesse que está sendo discutido dentro da cadeia, mas também dos próprios produtores, né? Então, os próprios produtores também reconhecem, né, a importância de nós avançarmos continuamente nessa discussão, porque, no final, ganham todos, né? Ganha principalmente os produtores, no final do dia, né, que é a partir de produtos, né, que têm uma produtividade mais adaptada em suas regiões, etc. Então, vamos dizer, é uma preocupação comum entre indústria, governo e produtores. Em complemento, acho que Eduardo e Catarina colocou, acho que é um tema de reputação setorial. Então, o mesmo agricultor que está usando sementes certificadas, insumos legais, trabalho totalmente documentado desde que prevê a legislação brasileira trabalhista, se o vizinho dele está usando o trabalho análogo à escravidão, está desmatando ilegalmente, está usando insumos ilegais, esse indivíduo sozinho pode trazer um risco de reputação grande ao setor como um todo. Então, é super importante o processo da denúncia, porque o meu vizinho que esteja usando insumos ilegais, seja ele semente defensiva ou que seja, ele está primeiro me fazendo uma concorrência desleal. Segundo, ele está colocando em risco institucionalmente a reputação não só do meu negócio, mas do setor como um todo. Basta vou trazer um exemplo aqui da pecuária, basta um pecuarista que, porventura, não faça a devida vacinação do seu rebanho e sai um foco de febre aftosa numa dada região, suspende a exportação de carne bovina de um estado inteiro. Né? Bom, obrigado pelas respostas. Obrigado, Vandré. Fazendo a correção aqui, o Vandré é editor de agronegócio do Jornal do Paraná. Perdão, Vandré, pelo equívoco. Romualdo, queria passar para você se apresentar e veículo, por favor. Beleza. Sou o Romualdo Venâncio, repórter da revista Plant Project. E a minha pergunta é sobre o produtor. A gente vê que em tudo que se fala, né, o produtor está no centro dessa questão
Então, eu queria entender de vocês quem é o produtor. Ele é um vilão, ele é um ingênuo, ele está numa questão circunstancial, ele é um oportunista. E o que faz vocês pensarem que essa postura pode mudar, levando-se em conta que esse é um problema antigo já? Acho que tem duas figuras aqui que a gente precisa distinguir bem. Uma é o produtor rural, né? Vai plantar, vai colher, vai comercializar aí o resultado da colheita, e esse agricultor, ele é um tomador de decisões importantes no campo. Ele vai decidir no fim do dia o que ele vai usar ali na lavoura dele. Ele vai usar produtos ilegais, ele vai usar produtos legais, o tamanho do risco que ele vai colher. Uma outra figura, a gente pode chamar aqui do pirateiro. Tá? Essa outra figura, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai pegar o resultado daquela colheita e, de forma ilegal, sem cumprir a legislação, ele vai comercializar aquilo. Ele vai embalar, não sei como, mas ele vai dar um jeito de botar aquele material que não passou por todo o processo de manufatura e qualidade por qual passa a semente, ele vai ofertar aquilo com um preço provavelmente abaixo de um produto certificado, e vai colocar aquilo à venda. Tá? No fim do dia, os dois estão plantando, são figuras distintas, tá? Só que ele vai, o agricultor, ele vai tomar a decisão de que tipo de insumo ele vai colocar na lavoura dele. Tá? Então, aqui, a tomada de decisão dele passa desde a questão econômica, ele olha preço, ele olha qualidade. Então, você tem agricultores, a grande maioria, né? Está muito preocupada com o tamanho do risco que quer correr, com qualidade, né? E se preocupa, sim, com a certificação dos seus insumos. Esse é o agricultor. Dentro desse perfil aqui de agricultores, você tem agricultores que se arriscam mais, né? Senão a gente não tinha gente plantada. E que, né, por decisões, às vezes é aquela decisão, é o barato que sai caro. Aqui pode acontecer, é raro, mas acontece. Né? Você pode ter um agricultor aqui que toma uma decisão, não, eu vou plantar essa semente pirata, sabendo que é pirata, mas ela está muito mais barata, né? É uma decisão econômica que pode sair muito mais caro no final, dependendo do risco de qualidade que a gente tem aí embutido nessa semente pirata, né? Você pode ter aqui também nesse grupo alguém que é mal informado, né? Então, acho que daí que tem a relevância, esse trabalho de comunicação que a própria Life está fazendo, de falar dos riscos envolvidos na utilização da semente pirata. Você pode ter o agricultor, sim, que acha que no fim do dia é tudo igual, né? Mas que como aquela semente não tem um selo de uma grande indústria e tal, é só isso que está impactando o preço. Não está enxergando, né, o tamanho do risco de qualidade que ele pode ter aí. Então, aqui, nesse perfil de agricultor, você tem uma grande maioria que se preocupa, sim, em usar insumos legais e certificados. Você tem uma parcela que aposta, né, e toma os riscos do produto pirata, sabendo, né, mas a fim de correr esse risco, e você tem aí um percentual, sempre existe, de gente que está mal informada e acha, não entende que tem um risco e tal, e aí a gente está atuando com comunicação para levar essa melhor informação. E nesse outro grupo, aí sim, não quero chamar de vilão, mas vou dar o nome aqui de pirateiro, nós estamos falando de semente pirata, que é aquele que está plantando, vai comercializar, sabendo que não está cumprindo toda uma legislação existente para comercialização de sementes e uma legislação de propriedade intelectual, que é a Lei de Proteção de Cultivares, né? A Lei de Proteção de Cultivares, ela veio para enaltecer o trabalho do melhorista, né? Que trabalha com isso, ali, desenvolvendo, né, uma genética cada vez melhor, e aquilo é protegido. Então, tem um investimento aqui. Este pirateiro não está cumprindo todo esse marco regulatório.
Anderson, Então, só um complemento a esse ponto que a Catarina fez, Ronaldo. Eu vou me centrar na persona do agricultor. É super importante a gente destacar o seguinte: tem o agricultor que toma a decisão porque ele tem conhecimento, tem condições que permite de produzir sua própria semente, ou seja, de salvar sua semente legal. Este agricultor, ele não difere em absolutamente nada do agricultor que vai na revenda e compra um saco de semente certificada. Agora, o agricultor que toma a decisão deliberada de comprar uma semente que ele sabe que é pirata por conta da característica do produto, por conta do preço, ele é a contraparte, ele é o outro lado da moeda do pirateiro que a Catarina está falando. Então, os dois aqui estão incorrendo no ilícito, porque é proibido por lei, ciente de que tem riscos envolvidos. Então, é importante ter essa distinção. Existe um produtor que, resguardado pelo que a lei permite, ele salva a semente, faz anexo 33, não vende para o vizinho. Esse agricultor, ele é tão legal quanto o agricultor que comprou semente certificada. Agora, o agricultor que compra uma semente pirata, um defensivo falsificado do Paraguai, ou qualquer coisa parecida, ele está incorrendo, sim, um ato ilegal. Não tem outro nome para dar para isso. É isso. Anderson, não, só fazendo uma correção aqui, o Ministério alterou a numeração desse anexo, agora é 19. Ah, 19. Foi 33 durante muitos anos. E os velhos ficam registrados na cabeça. Exato. E agora chama-se anexo 19. Isso faz parte do processo de fazer a semente salva legal, né? Então, o agricultor tem esse direito, mas tem algumas etapas que ele precisa cumprir. Uma delas é preencher um formulário, a gente chama no setor de anexo 19, é preencher esse formulário e informar ao Ministério que ele vai fazer a sua própria semente salva. E o que anima vocês a pensar que pode ser realmente diferente, que pode reduzir esse uso de sementes piratas ou salvas que não têm certificação, enfim, qual é o que traz otimismo para vocês nessa jornada, né? Eu acho que esse otimismo é que nos trouxe aqui para investir nesse estudo, trazer luz para o problema, a gente entender o tamanho dele, e o nosso otimismo, acho que ele está muito focado nessa união de esforços no setor, levar mais informação ao poder público, aos agricultores, do tamanho desse problema, e, a partir daí, a gente sentar para conversar sobre a possibilidade de superação desse desafio, tanto no ambiente institucional, fiscalização, marco regulatório, mas também no ambiente de tomada de decisão no campo. Eu acho que tem um espaço importante aí para a gente atuar, que é levar essa informação para o agricultor sobre riscos envolvidos em relação ao uso de semente pirata. Então, eu estou muito animada, estou super otimista, acho que com essa união de esforços, trazendo luz, trazendo dados, fazendo esse trabalho institucional, Edu está lá em Brasília, dia a dia, na esplanada, essa informação, acho que a gente tem condições, sim, de poder sentarmos aqui de novo, daqui uns anos, olhar para uma fotografia diferente dessa que a gente está vendo aí. Só para fechar essa questão, como é que tem sido a participação das associações de produtores, né, nesse trabalho conjunto, né? Como é que eles têm participado, como é que eles têm estado perto de vocês? Eu acho que a gente tem agora, a campanha está no ar, né? A campanha feita a várias mãos aí pela área de comunicação da CropLife, a área aqui de sustentabilidade e boas práticas do CropLife, ela está sendo amplificada agora. Então, a gente tem esse momento muito especial de conseguir firmar parcerias com a entidade de produtores, com as cooperativas, trazer esse endosso das cooperativas e das entidades de produtores para essa campanha e ela conseguir, de fato, chegar a quem precisa chegar, que é no agricultor. Nós estamos nesse momento, né, Cláudia, Renato, super empenhadas aí com o time CropLife para a gente conseguir esse apoio dessas entidades e a partir daí a gente poder ter a amplificação desse conteúdo junto aos agricultores. Obrigado. Obrigada. Ou seja, resumindo aqui, nós temos o que nos traz esse otimismo. Acho que primeiro assim a gente conhecer bem o problema. Né? Assim, nós estamos exatamente com esse estudo tentando identificar. Isso nos ajuda, obviamente, o diálogo junto
junto ao poder público, junto aos próprios produtores, né, levar essa questão de uma maneira transparente, né, desses números, né, o que tem acontecido e mostrar as consequências que isso pode ser feito. E aí nós estamos, a partir desse diagnóstico bem claro, né, atuar nesse tripé que a Catarina acabou de mencionar, que é a questão da informação, né, da disseminação dessa informação. Segundo, a questão da repressão mesmo, né, mostrar que há um risco, né, associado a essa prática. E terceiro, o marco legal, né, que garanta que cada vez mais a gente possa, a partir do diagnóstico claro, identificar de que forma o marco legal pode ajudar a influenciar, né, as decisões dos produtores cada vez mais adequadas, né? Então, o primeiro tema, a primeira disseminação de informação endereça aquela questão de desconhecimento, também a gente tem que entender que existe, né? O segundo, a repressão, vai exatamente interessar aqueles que realmente agem de má fé, sabendo dos riscos que correm. E terceiro, atuar em cima do aprimoramento constante do marco legal que desestimule, né, esse tipo de prática. Então, esse tripé nos ajuda a avançar, a ter esse otimismo, né, que as coisas vão melhorar. Mas só um último complemento, Romualdo, nesse tema, até pelo fato de estar quase 30 anos trabalhando com temas econômicos dentro da agricultura, por incrível que pareça, em pleno 2025, boa parte do agricultor não tem um bom acompanhamento de custos e margens. Então, a partir do momento que a CropLife toma a decisão de fazer um estudo para colocar número, a existência desse número facilita a comunicação. Quanto você está perdendo? Quanto você está ganhando? Por quê? Ancorado na cultura, no costume de muitos, porque meu avô sempre salvou semente, mas ninguém parou para fazer essa conta. Então, muito agricultor que salva semente ou mesmo usa semente pirata, ele não está fazendo a conta do custo econômico total envolvido nessa decisão. Obrigado, gente. Eu vou dar uma acelerada agora, por respeito aos demais colegas, para que todos possam participar. Eu tenho uma pergunta aqui no chat da Ingrid Alves, da Record News. Ela pede para se repetir que tipo de semente é considerada pirata versus a não certificada. Perfeito. Então, repetindo, Ingrid, a semente certificada, toda aquela semente, seja ela soja, algodão, seja produzido por uma empresa registrada e credenciada no Ministério da Agricultura, que segue todos os preceitos legais. Semente certificada. Semente não certificada, toda aquela semente que ou o agricultor salvou, produziu na sua propriedade, porém documentou ela junto ao Ministério da Agricultura, agora pelo anexo 19, antigo anexo 33, ou a semente que foi produzida por um agricultor que não fez anexo 19, ou um empresário, ou alguém, um agente que comercializou ou produziu e está comercializando algo como semente sem ter feito o devido processo legal, administrativo, junto ao Ministério da Agricultura. Obrigado. Por favor, Ítalo, nome e veículo para identificação. Ítalo Verdão, repórter do AgriFit. Eu queria entender um pouco melhor, tem um dado aqui que foi enviado para a imprensa, sobre o aumento de investimentos em variedades de sementes, estimado em 900 milhões na próxima década. Queria só entender um pouco como é que vocês chegaram nisso tudo, talvez o Anderson possa responder para a gente. Acho que o principal elemento aqui, Lito, é o seguinte, o Eduardo comentou que se gasta de 8 a 10 anos para desenvolver uma variedade de soja, e essa variedade de soja hoje, na característica de mercado, ela dura no mercado de 4 a 5 anos. Então, isso faz com que as empresas obtentoras de genética, as empresas que desenvolvem variedades de soja e de outras culturas, elas necessariamente têm que ter um ciclo de investimento muito ativo para conseguir um processo de inovação, para estar conseguindo lançar materiais anualmente, materiais esses que sejam mais produtivos do que tinha anteriormente, mais resistentes ou tolerantes a questões de pragas, doenças, clima. E para fazer isso, a gente chega com isso nas entrevistas, eu estou entrevistando várias empresas desse setor, qual é o gasto médio em relação ao faturamento
em pesquisa e desenvolvimento. Daí a gente chegou nesse número próximo de 900 milhões. Na próxima década, daqui até 2035. Isso. Então, Isso aí, obviamente, também pressupõe, né, que o ambiente regulatório, né, continue avançando, né, e as empresas continuem tendo os estímulos necessários a investimento, porque quando você tem um investimento que só vai ter um resultado daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, você tem certeza que você tem um ambiente, né, que garanta que você vai ter um retorno a esse investimento. Então, a razão pela qual a gente está trabalhando continuamente para garantir esse ambiente de previsibilidade jurídica, né, para as empresas. Obrigado.